Fala, meu amigo, eu quero falar para você hoje sobre a tristeza que vem de Deus. Eri, como assim? Tem uma tristeza que vem de Deus? Tem, e tá na Bíblia, e eu quero falar pra você. Spurgeon dizia o seguinte, que se você procura uma religião confortável, definitivamente eu não te aconselharia o cristianismo. O cristianismo é um convite à transformação. Você vem do jeito que você tá, mas você não permanece como você veio. A obra da graça te transforma, ela me transforma. Nós vemos que quando Jesus ele encontra Zaqueu e entra na casa de Zaqueu, Zaqueu ele vai dizer, olha, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa. Porque salvação vai te empurrar para um processo de transformação. E na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 7, você vai lembrar que a primeira epístola é um confronto de Paulo pela divisão que acontecia na igreja, as facções que aconteciam na igreja, a imoralidade sexual que também tomava a igreja de Corinto. Então a primeira carta que é basicamente um confronto de um pai para uma igreja que precisava ser exortada. E lá no capítulo 7 da segunda carta, ou a segunda epístola, Paulo vai dizer no versículo 8, mesmo que a minha carta tenha causado tristeza a vocês, eu não me arrependo. É verdade que a princípio eu me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, eu me alegro. Não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza de vocês os levou ao arrependimento. Porque vocês se entristeceram como Deus desejava. E de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, não remorso. A tristeza do mundo, porém, produz morte. Então, Paulo vai falar aqui a respeito de 2 tipos de tristezas e elas são completamente diferentes. Lembrando aqui o contexto do confronto, da exortação, então agora Paulo vai dizer, olha, eu sei que a minha carta entristeceu vocês, mas eu não me arrependo porque a tristeza que vocês tiveram foi a tristeza de Deus. Ou nas palavras de Paulo aqui, vocês se entristeceram como Deus desejava. Então muitas vezes essa tristeza de Deus é aquele momento que ao longo do teu dia, depois talvez de uma fofoca, ou algum ato de rebeldia, ou de repente você que está em um processo de conversão, de transformação e solta um palavrão no meio do trânsito, você vai perceber e deve perceber que você é acometido por esse sentimento de tristeza, que não é uma condenação, é simplesmente o Espírito Santo comunicando para você que aquele comportamento já não faz parte da sua nova natureza. Imagina que você está então dirigindo o seu carro e no meio daquele trajeto, no teu painel acende a luz de que o teu carro está sem gasolina ou tem 30 quilômetros para acabar o combustível. Ou para você que é mais espiritual, o carro está ficando sem óleo. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que olhar para o teu painel e perceber que aquele painel está indicando algo que precisa ser consertado. E assim é a tristeza que vem de Deus. É aquele momento onde o Espírito Santo, que é santo, que habita em você e habita em mim, ele comunica através de sentimentos de que aquela ação, aquele comportamento não condiz com a nova criatura que você é. Então esteja atento a esses sinais. Não desconsidere, não exclua esse sentimento da tristeza que vem de Deus. Paulo vai dizer aos Efésios, não entristeçais o Espírito Santo. Quanto mais eu percebo a presença do Espírito no meu coração, mais eu consigo abraçar esse processo de santificação e de transformação. E para concluir aqui o versículo 11, vejam o que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desejo de provar a inocência, que indignação, que temor, que saudade, que zelo,
Que desejo de ver a justiça feita. Em tudo, vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Paulo está dizendo, essa tristeza que veio de Deus não produziu morte, não produziu condenação, mas te empurrou para a transformação. Cristianismo é um estilo de vida de transformação de cada dia. Eu e você seremos mais parecidos com Cristo. Que nessa semana você possa perceber a presença do Espírito Santo comunicando você aquilo que agrada o seu coração e aquilo que não agrada, e que você possa viver um estilo de vida de obediência radical. Que Deus te abençoe.